gostava. Teve alguém que te marcou, assim? Que ou você todos, além do assim? Silvio Santos, Mas né? teve alguém, talvez, que tu fez uma parceria com, né? Pelo Glorify, que te marcou, ou que tu queria muito fazer e conseguiu? Teve alguém, assim? Que tu tem alguma história alguns episódios legais. Esse eu já conhecia antes, né? Não foi por causa do Glorify, mas o Gustavo, pastor Gustavo B, esposo da Ana, né? A gente já conhecia, né? Os dois de muito tempo, por causa da Lagoinha mesmo. Mas o Gu sempre foi uma pessoa que me marcou muito. Muito sério na vida dele com Deus, muito... Nossa, assim, é um irmão muito precioso. Eu tenho muita alegria de ter comunhão com ele. Assim, Deve ser muito bom conversar com ele, né? Sobre a Bíblia e muito experiências, bom, né? Muito bom, muito bom. Ele é um homem de Deus, muito bom. E aí eu lembro uma vez que ele me ligou. Né? A gente tinha um contrato com ele no Glorify, para ele falar do Glorify. E aí ele me ligou, falou assim, Nando... Tô te ligando, meu irmão, porque eu vou cancelar o contrato, eu não vou mais. Eu falei, uai, meu irmão, por quê? Ele falou assim, cara, posso ser sincero com você? Eu falei, claro, deve. Ele falou assim, eu não uso Glorify, cara. Eu não faço devocional nele. Então, como é que eu vou falar para as pessoas usarem uma coisa que eu não uso? Aí eu parei assim, virei e falei assim, ô Gu, sabe por que você não usa o Glorify, meu irmão? Ele falou, não, por quê? Eu falei assim, porque você já faz sua devocional... Você já tem o seu jeito, né? o seu ritmo e seu padrão, né? De devocional há mais de décadas. As décadas você já faz isso. Você não precisa do aplicativo para fazer. Mas sabe o que acontece, meu irmão? Existem milhares de pessoas no Brasil que têm dificuldade em começar. Ela não sabe como começar a ler a Bíblia. E para essas pessoas, o aplicativo é uma bênção. Então, você não está anunciando por sua causa, você está anunciando por causa delas. Aí ele parou assim, pensou, falou, Nona, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, irmão, essa é a realidade. Aí ele parou e falou assim, então tá bom, vou continuar anunciando. Tem pessoas que às vezes conseguem só usar a Bíblia impressa. Não consegue. Eu sou a Bíblia impressa ainda. Eu gosto de pegar, de marcar, ali, né? Tá ali Rapaz, eu também gosto. era. Mas você acredita que hoje minha Bíblia virou meu tablet, meu celular? O tablet também é uma possibilidade. Porque é mais prático, né? Tu leva onde for. Não, verdade, e quando você leva a Bíblia, você leva uma Bíblia. Quando eu levo meu tablet, eu levo 30 versões da Bíblia. E é legal que o Glorify tem a Bíblia, né? Então, tem a Bíblia, claro, tem pessoas igual a gente que, né, gosta talvez da Bíblia, só que muitas das vezes você tá na rua e quer ler a palavra. Igual eu tava vindo no Uber, tava fazendo devocional e eu vi ali a Bíblia e tudo mais. É muito legal. Então, ali tem tudo, né? É um aplicativo completo. E aí vai além até do que só devocional, né? Eu acho que nessa pandemia, né? E agora, né? Nessa esteira toda aí, o meu desafio recente agora é na InChurch, né? Que é um app de gestão de igreja. E nessa esteira, cara, que é o que aconteceu, né? A pandemia veio e essa coisa toda e tal. Eu acho que ficou mais claro para as igrejas, para os pastores, a necessidade da gente explorar o digital de uma forma mais... Com certeza. Cara, é impressionante. Eu vejo os meus meninos, eles se conectam de uma forma diferente hoje. Não é igual a gente, né? Não era a turminha do bairro. A coisa é maior, né? E tudo aqui, né? Tudo. Eles conhecem tudo aqui. Impressionante. Então, assim, não é que a igreja... Não, a igreja... Não, você tem que estar lá, cara. Você tem que estar lá. Porque é o lugar onde você vai conseguir atrair mais gente. É o lugar onde você vai cuidar almas, né? de mais pessoas. É o lugar que você vai capacitar mais gente. É ali. É na igreja digital. Né? E aí essa igreja digital vira uma porta de entrada para um cara, que aí sim ele vai ter comunhão no corpo, ele vai participar de reuniões, ele vai se engajar numa célula, né? Mas ele começa ali. Né? Tem pessoas que aceitam Jesus, né? Com culto online, por exemplo, que sente tanta presença de Deus que aceita, às vezes, no hospital, alguém não pode ir na igreja mesmo, aí tá lá assistindo culto online. O online traz isso, né? Para o mundo. Então... Ana, olha pra você ver, eu tava num evento de TikTokers cristãos. E aí sentei com um irmão, chama Gabriel Isaac. Um abraço aí, viu, meu irmão Gabriel Isaac. É o Retiro, não? Do Retiro. Eu tava lá no Retiro do Guilherme. E aí o Gabriel Isaac tava lá.
E aí ele sentou e ele falou comigo, falou, Nando, eu fiz uma... Ele falou comigo que o negócio dele é TikTok, mais TikTok e tal. Eu falei, cara, e como é que é isso? Ele falou, eu fiz uma série sobre Apocalipse no TikTok. Eu falei, Apocalipse, cara? Ele falou, mas... Ele falou, não, é porque ele fala pra criança, de 9 a 12. Nossa, que legal. Eu falei, cara, você vai falar de Apocalipse pra criança de 9 a 12? Ele falou, tá na Bíblia, é a palavra de Deus, difícil, eu vou falar, né? então. Como que vai falar tanto algo tão forte? Eu fiquei imaginando ele falando dos 4 cavaleiros do Apocalipse, lá, né? Do grande dragão de Apocalipse 2. Tá? As 7 cartas, né? Nossa, imagina. Que 7 cartas é uma bênção, né? Fala pra criança. Mas é que pra criança tem que ter a linguagem dela, né? Fazer ela entender daquele jeito. E aí, mas vai ouvindo isso aqui. Olha só, Ana. Ele fez uma pregação sobre Apocalipse, de ponta a ponta. E no final ele fez um apelo. Diego, quantas pessoas você acha quantas crianças responderam que estavam aceitando Jesus vendo as pregações dele no TikTok? Muitas, acredito. Quantas que você acha que é muitas? 30 mil? 50 mil. 50 mil. Na hora que ele me Deus. falou isso, meu irmão, eu comecei a chorar. Eu estava sentado com ele na mesa de almoço. Comecei a chorar. Eu falei assim, Senhor, eu nunca na minha vida imaginei que 50 mil crianças iam ter a oportunidade de ouvir o evangelho ao mesmo tempo. Nunca imaginei. E eu estava ali vendo, cara. 50 mil crianças falaram o seguinte, eu aceito Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Né? Meu Isso Deus, me marcou. lindo, né? Nossa. E aí tem um irmão chamado Arão. Ele fez uma... tem lá na InChurch a gente tem umas trilhas para ajudar a igreja no digital. E aí ele pegou, cara, e fez uma trilha dessa lá e começou a investir em palavra-chave. Por exemplo, o cara assim, como é que eu tiro minha vida? E ele começou a colocar uma landing page para essas pessoas, fazendo essas pesquisas. Ele, durante um ano, ele impactou 4.600.000 pessoas. Nossa. 133.600 falaram o seguinte, eu quero aceitar Jesus. Desses 133 mil que aceitaram Jesus, 39 mil fizeram um curso de 7 dias de verdades básicas sobre o princípio da fé. Desses 39 mil, 18 mil inscreveram para um curso falando o seguinte, eu quero fazer um curso sobre o Evangelho de João, de 32 lições. Nossa. E desses, 10 mil entraram em contato e falaram assim, eu quero ir para uma igreja. Cara, agora imagina, é um cara, é uma pessoa. Ele falou assim, Nando, o que eu faço agora com essas 10 mil pessoas? Sim. E ele está buscando igrejas para mandar essas 10 mil pessoas para congregarem nas igrejas. Então. Agora, você imagina se a igreja se atentar para isso, acordar para isso, e ela começar a usar, né, esse poder de fogo das mídias sociais, das redes sociais, das mídias digitais, para levar a única coisa que pode mudar a vida de um homem, que é a palavra de Deus. A gente recebe alguns comentários, assim, no nosso direct, falando, assisto o podcast, né? Um convidado falou isso e tal, que me marcou, e a gente fica assim, nossa, a gente nem sabe, né? Que às vezes as pessoas acompanham a gente e, né, já recebe eu recebi umas mensagens cara? essa semana de pessoas, nossa, assisti o podcast, meu Deus, é muito legal, vocês falam muitas coisas que são verdades, né? Que influencia, é muito legal isso. Pelo menos que de 10, mas tu influenciar só uma e fazer entrar na cabeça dela aquilo é incrível. Mas sabe qual que é a questão? Já vale a pena. Que esse imagina só, Ananias estava lá na casa dele, lá em Damasco. Aí chega lá, o Senhor fala com ele, né? Fala assim, Ananias, vai lá e ora pelo Saulo. Ele falou, não vou não, é o cara matador lá, não vou. Mas ele foi lá orar por ele. Imagina o Barnabé, cara, que foi lá pegar o Saulo, pegou o Saulo de Tarso, levou lá para Antioquia e cuidou dele e serviu com ele. A gente não faz ideia. Às vezes essa uma pessoa que se converteu é Paulo. Imagina. Com certeza. Vai levar o evangelho para lugares que a gente nunca pensou em ir. Mas a gente vai através dele. Porque o Senhor nos usou pela sua misericórdia para salvar aquela pessoa ali. E aquela pessoa ali salvou milhares de pessoas. Imagina o cara que pregou pro Billy Graham. Imagina. Você fala assim, uma pessoa. Uma pessoa. Mudou a vida de muita gente. Então, assim, a gente não faz ideia do que a palavra de Deus pode fazer na vida de um homem, e a gente não faz ideia do que Deus pode fazer através de um homem que foi transformado pela palavra de Deus. Nós não fazemos ideia.
Verdade. A coisa pode ser, assim, gigantesca, né? E falando em gigantesco, o Glorify no Instagram tem mais de 1 milhão de pessoas. Tem mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de almas. E aí, começando devagarzinho, cara. e qual é essa responsabilidade de cuidar de 1 milhão de pessoas acompanhando ele diariamente? É muita responsabilidade. Mas o pessoal, assim, a gente... Aqui no Brasil, quando a gente... obviamente, não era, assim, pré-requisito, né? Mas a gente... Sempre que as pessoas que queriam trabalhar conosco, que se achegaram a gente, sempre era gente que via propósito nisso, né? Ela via propósito. Então, as pessoas fazem mais do que um trabalho. É mais do que um trabalho. Nunca foi um trabalho. Se eu perguntar para o pessoal, eles falam assim, não é meu trabalho. Isso aqui é um chamado de Deus que eu estou cumprindo através a minha promessa, né? De ferramentas que Ele me deu ao longo da vida, né? É igual para vocês também. Tenho certeza que vocês não veem isso como um trabalho. Não é um trabalho. Isso é um chamado de Deus. Existe um propósito por trás disso, né? Aliás, vamos ler, ó. Sua citação do dia no Glorify. Qual que é a citação de hoje? Lê aí. Às vezes só se ouve falar sobre ódio, mas há mais amor nesse mundo do que você poderia imaginar. Olha isso. Eu compartilhei até no meu Instagram. Eu amo essas frases. Muito legal. A gente vê todas antes, né? A lista e tal. Como a gente que pronuncia troca. aqui? É Charlie Mackenzie? Como que é? Eu não vou lembrar de cabeça. Eu também não sei. A gente tava tentando pronunciar. Pode, né? Licença. Tava tentando pronunciar. Charlie Mackenzie, deve ser, né? Eu quase acertei. Falei no carro que é Mackenzie. Deve ser. Mas tem umas assim que falam mais com a gente, né? É verdade. A gente tem uma frase que é do cara que fez a missão Amém. Ele era um jogador de cricket inglês. E ele foi fazer missões na Índia, depois na China, depois na Índia, depois na África, né? A vida dele é muito legal. Poxa, tem um livro que conta a história dele, cara. Esqueci o nome. Sim. Poxa, fugiu o nome. Mas esse cara, ele tem uma frase, ele falou o seguinte: se Jesus Cristo é Deus e ele morreu por mim, então não há nada grande demais que eu não possa fazer por ele. Ele escreveu essa frase na Bíblia dele. E ele viveu assim. Ele fez coisas assim inimagináveis, né, por amor ao Senhor e levando o evangelho. Cara, mas você imagina, antes o cara, para levar o evangelho para a Indochina, ele tinha que ir lá. Né? Hoje em dia a gente consegue pregar atrás de um país que tem perseguição, você consegue pregar num ambiente onde a palavra de Deus é proibida e você entra lá, cara. Você entra lá pela internet. Né? Então, assim, as possibilidades digitais, né, são muito grandes. Porque a gente, de fato, está vivendo o tempo do fim, né? Então, eu creio que o Senhor tem pressa para que a palavra seja ouvida em todos os cantos da terra, né? E o Glorify hoje é um canal, né? Realmente de propagar o evangelho, né? A mensagem de salvação. Aliás, hoje até é sobre Tiago. Sim. Aqui, né? Que Tiago foi um dos principais líderes da igreja em Jerusalém, que enfrentava severa perseguição. Isso. A Bíblia tem vários Tiagos, né? Tem Tiago menor, Tiago maior, Tiago meio irmão de Jesus. Esse é o meu irmão, meio-irmão de Jesus. Isso, que escreveu o livro de Tiago, isso mesmo. E aonde que o Glorify ainda quer chegar? Quais são os projetos que vocês estão pensando? Tem algo a mais que vocês estão pensando? O coração, assim, da nossa missão é todos os cristãos, todos os dias. Então, a gente quer que o aplicativo ele seja uma bênção para todos os cristãos no mundo, todos os dias. Né? E dentro dessa esteira tem muita coisa para fazer ainda, né? Mas a gente já está em língua inglesa, em língua espanhola e em português. Né? Existem outras línguas para a gente colocar e existem outras coisas para a gente agregar dentro do aplicativo, né? Que tem a ver com essa questão devocional, que vai ser sempre, eu acho que o foco primário, né? Porque se a gente consegue fazer com que uma pessoa ela seja impactada pela palavra de Deus todos os dias, essa pessoa vai mudar. É impossível. Sim. É impossível que você não mude sendo impactado pela palavra de Deus todos os dias. Porque é a única coisa que muda a vida de um homem. Fica mais feliz também, né? O dia começa diferente. É diferente. É muito bom fazer de manhã, assim, porque o dia é outra coisa, né? Eu também posso fazer o meu de manhã. A gente tem 2 horários, assim, de pico no aplicativo. Um de manhã cedo, que é entre 6 e 7. E outro à noite, entre, acho que 10 e 11. Que acho que são os horários... Tem pessoas que não têm horário, né? E aí ele faz de noite.